será que ter esperança é uma coisa positiva, sempre muito positiva? As pessoas cultuam tanto a esperança, veem na esperança, até aquele ditado que diz que a esperança é a última que morre. Enfim, será que a esperança filosófica, o que a filosofia tem para falar a respeito da esperança? E ao mesmo tempo, qual seria, se houvesse uma única palavra que pudesse resumir toda a busca filosófica? O que nós exatamente buscamos atingir com a filosofia? É para isso que eu fiz esse vídeo, vou tentar colocar esses conceitos: esperança, medo, aceitação e equilíbrio, mais ou menos, dispô-los da maneira como eu vislumbro essas palavras dentro do estudo filosófico e do aperfeiçoamento do temperamento, que é algo que eu acho extremamente necessário numa vida intelectual. Esse é o Amplo Espectro, eu sou o Márcio e hoje vamos fazer aí mais um vídeo sem mais delongas, vamos começar a falar sobre esses conceitos. Bom, se existe uma única palavra que, na maneira como eu vislumbro a filosofia, ela resume toda a busca que uma pessoa deve ter na sua vida prática, né? A filosofia como uma prática, como uma praxis. Essa palavra se resume numa única, que é equilíbrio. Equilíbrio abre uma chave, uma gama de entendimentos, e ela é uma palavra, pode ser compreendida como a resolução de quase todos os problemas que você possa vislumbrar, né? O equilíbrio, ele é uma palavra que se aplica, se você perceber, ele se aplica a todos os dilemas humanos, né? Muitas das vezes a solução está no equilíbrio, na busca por equilíbrio. O próprio cosmos, ele é regido por um mecanismo de desequilíbrio e reequilíbrio o tempo inteiro, né? O movimento dos astros, as forças gravitacionais, a parte psíquica humana, a forma como a sociedade se dispõe, né? Então, se for buscar as várias formas filosóficas, a filosofia ética, a filosofia estética, sempre há um mecanismo de desequilíbrio, reequilíbrio, busca por equilíbrio, e o equilíbrio a busca por esse equilíbrio é justamente onde a gente vislumbra as soluções dos problemas que se apresentam. E o equilíbrio, ele varia de pessoa para pessoa, de sociedade para sociedade, de tempo para tempo, de época para época, porque já diria Hermes Trismegisto, né, que tudo no mundo, no cosmos, tende a um movimento oscilatório, né? E naturalmente essa oscilação varia de ponto a ponto e, portanto, a busca por equilíbrio varia também, né? Então, se você está num momento de ápice, o equilíbrio significa um certo declínio. Se você ao contrário já está num declínio, a busca por equilíbrio significa um certo ápice, a busca por ápice. E o equilíbrio no Ocidente, eu diria assim, a cultura ocidental é uma cultura que prima muito por uma oscilação mais pronunciada, vamos dizer assim, com picos mais dilatados. Que esses picos a gente costuma enunciá-los como sendo justamente a dicotomia de esperança e medo. A esperança como uma fé de que vai haver uma melhora vinda de fora para dentro, né? A esperança é esse desejo de melhora, essa espera interior de que haja uma melhora da sua condição vinda de fora para dentro, e o medo como a ameaça, da onde inclusive nasce o ódio, né? O medo é o germe da onde nasce todos os ódios. Quando você tiver com ódio de alguém, preste atenção, muito provavelmente esse ódio advém de alguma ameaça à sua esperança, né? Então, se a pessoa que começa a tentar abalar as suas esperanças, provavelmente ela vai te despertar alguma espécie de ira, de raiva, de ódio, ou que te perturbe essa tentativa de estabilidade, né? Então, quanto menos você cultivar esperança, menos medo você estará vulnerável ao medo. Então, um ciclo de esperança e medo, na verdade, digamos, a esperança e o medo são duas faces de uma mesma moeda, né? A conclusão inequívoca que a gente pode chegar é isso: a esperança e o medo são duas faces de uma mesma moeda. Menos esperança, menos medo.
Menos medo, menos esperança. E qual seria, então, digamos, do outro lado, uma alternativa que se oferece como forma mais equilibrada do que esses surtos de picos emocionais, né, em que oscila entre esperança, medo, esperança, medo, uma oscilação muito grande, né, que a sociedade ocidental costuma cultuar, sobretudo os países subdesenvolvidos e emergentes, né, porque a Europa já passou por essa fase e hoje ela está mais equilibrada, né. Qual seria? Seria a aceitação. A aceitação, ela diz respeito a você se libertar do que seria a esperança, né, desse desejo exterior de curar a sua dor e passar a internalizar a aceitação da própria dor como uma condição natural e procurar mentalmente ter sobre essa dor uma espécie de consolo, de conforto nesse estado, né? Então a aceitação, ao negligenciar esse desejo de cura exterior, vinda do exterior, ela vai encontrando a cura interiormente e, portanto, ela vai padecendo menos de se sentir ameaçada exteriormente quando alguém tenta, por exemplo, minar a esperança. A partir do momento que quanto mais esperança você tem, mais você está suscetível ao medo. A aceitação, ela joga para escanteio tanto a esperança quanto o medo. Você vai sendo mais autossuficiente. E claro que o equilíbrio está em você saber manter essas peças bem dispostas. O equilíbrio não está em você repudiar totalmente os ciclos de esperança e medo e abraçar a aceitação. Não, o equilíbrio está em você manter bem equilibrado essas duas chaves. A chave dos ciclos de esperança e medo com a chave da aceitação. A filosofia oriental, ela prima mais por aceitação, ela é menos, não à toa toda a cultura oriental ela padece menos desses fervores, dessas emoções, né, surtos de picos emocionais, enquanto que a cultura ocidental, ao contrário, ela sempre foi mais propensa a esses surtos de picos emocionais, e não por acaso somos sociedades mais violentas, muitas das vezes mais propensas a guerras, a conflitos, historicamente. Não que não houvesse também guerras e conflitos, tiveram guerras entre chineses e japoneses, guerras milenares, né? A tendência é que você percebe pelo homem oriental, ele tende a ser um homem menos fervoroso, né? Hoje a Europa conseguiu também atingir, em parte, né, muitas pessoas na Europa conseguiram atingir um certo equilíbrio emocional por permitirem que a chave da aceitação ganhasse uma área maior das suas vidas em relação à oscilação entre esperança e medo. Então, dentro dessa visão de equilíbrio como chave, a sociedade ocidental, especificamente em países emergentes, subdesenvolvidos, há uma carência enorme de substituir, ou pelo menos permitir que a aceitação como chave entre mais na vida da pessoa, a pessoa padeça menos dessa esperança, né? Passe a perceber a esperança como um sintoma que muitas das vezes, uma vez exacerbado, se torna negativo na vida delas. Na questão, por exemplo, das relações interpessoais, ou seja, nas amizades, nos namoros, nos relacionamentos, né? Também se faz presente essa visão. Uma vez que você, por exemplo, padeça de muita esperança em relação ao outro, né? Você se torna mais vulnerável, você se torna mais apaixonado, naturalmente você também vai padecer mais do medo da perda. E, consequentemente, você vai se sentir mais ameaçado na relação, vai despertar ódios em relação a terceiros, né? Ao passo que, se você, ao contrário, cria um elo de aceitação do outro, como o outro, inclusive com relação aos defeitos, você padece menos de paixão, você passa a enxergar mais o outro como ele é, inclusive compreender e lidar melhor com os defeitos do outro, porque justamente você não está mais naquela oscilação de esperança e medo, que na verdade nas relações interpessoais nada mais representam do que a paixão e o ódio, né? Você está ali flertando, hora apaixonado, hora odiando. Muitas relações não conseguem se suster por muito
prazos muito longos, justamente porque padecem desses fervores, desses surtos, picos emocionais muito fortes. As pessoas criam ilusões, ideias a respeito da outra, que a paixão é nada mais do que isso, né? A ilusão, a ideia, a esperança que você tem em relação ao outro, ao invés de enxergar o outro como o outro é, o que seria a aceitação, que seria a chave do amor. A aceitação é o verdadeiro amor e não a paixão, né? A aceitação é mais serena, mais equilibrada, perene, né? Dura por mais tempo, ela está mais propensa, porque justamente você não cria ilusões a respeito do outro. Então também na chave das relações interpessoais, isso vale para amizade, isso vale, volto a dizer, né, para namoro, casamento, vale para tudo, você desenvolver, aperfeiçoar mais a sua maneira de lidar com o outro através da aceitação e menos dos surtos de picos emocionais onde você cria ilusões, tende a criar uma relação mais saudável, né, onde você não cria falsas ilusões a respeito do que o outro é. Vale também para a família. Na família, na construção familiar, a gente vê essa chave de que forma? Muito comum se perceber famílias que tentam se impor de forma a autoridade como através do medo, né? Justamente o medo é a forma com que a autoridade se pronuncia, mas na verdade a verdadeira forma de autoridade, que a gente chama de respeito, né? O respeito ele é um produto, um subproduto da admiração, né? Do próprio exemplo. Então uma família bem estruturada, ela ocorre não pela ameaça, né? A boa educação vale também aí para a questão educativa, né? A boa educação ela não precisa dispor de recursos de ameaça. E claro que em sociedades mais primitivas, onde o entendimento só se dá por meio da violência, né? Onde o homem ainda está no seu estado bruto e só opera por meio das violências, é muito mais difícil você proceder a uma educação nesse nível, né? Um nível de apenas inspiração e admiração. É bem mais difícil, você precisa ter mais disciplina, mais autoridade no sentido da imposição por meio da ameaça, né? Mas à medida em que essas sociedades vão evoluindo, elas vão caminhando na direção da aceitação, né? Uma educação mais amorosa, uma educação que a autoridade se impõe como admiração, né? Você obedece o outro não porque você tenha medo, mas porque você começa a perceber no outro uma figura exemplar, né, admirável. E nas relações coletivas é interessante ver em países que mais propensos a esses surtos de picos emocionais, que nada mais são do que os ciclos, né, de esperança e medo, você vê a ação mais vigorosa de elementos como religião, política, né? A religião e a política passam a explorar, elas melhor exploram esse estado, essa impulsividade do homem mais primitivo, né? Elas exploram justamente com um ciclo de esperança e medo, né? A religião hoje, aqui no Brasil, ela sobretudo, você pode ver como ela apela para os medos, o medo do inferno, o medo do juízo final, o medo dos pecados, e te desperta com uma mão ela te inculca o medo, com a outra ela coloca a esperança, né? A esperança de vida eterna, a esperança de rever os seus entes queridos. Então é um trabalho com duas mãos, né, essa moeda. E o que seria na filosofia oriental, como que se vê essa religação com Deus, né, com o todo? Por exemplo, no caso do taoísmo, ela foge dessas disparidades de esperança e medo e cai no verdadeiro amor, que é a aceitação da realidade tal qual a realidade se apresenta, com suas dores inequívocas e com os seus prazeres, né? Então, aceitar que necessariamente viver é sentir dor e ter prazer, e não há como fugir dessa realidade, aceitar isso com naturalidade, internalizar isso ao invés de ficar em relação à exterioridade, esperando que de fora para dentro as coisas sejam melhores, ou que se não forem você se sente ameaçado e passa a ter ódios, né? Essa vem sendo a tônica da filosofia oriental, a substituição de um modelo pelo outro. E por isso eu sou alguém que exorta muito o taoísmo aqui no Brasil, tenho tentado trazer, porque acho que ela está mais alinhada a uma visão aristocrática e equilibrada, né? Uma conduta, um comportamento mais equilibrado, uma conduta, uma visão mais equilibrada da vida, inclusive da existência. A religião ocidental, ela ao contrário prima por esses impulsos, ela trabalha em cima do primitivismo, do homem impulsivo, do homem que se conduz por esperança e medo. E a política
nada mais é do que a religião odierna, sem Deus, né? Você tira Deus, você entra na política. A política visa fazer a mesma coisa, ela trabalha com esperança e com medo, né? Então você tem esperança de dias melhores e, consequentemente, você tem medo de quem possa tirar esses dias melhores de você. Você passa a ter idolatria por umas figuras políticas e vilania profunda por outras, né? Da mesma forma, os esportes acabam operando isso num nível menor, né? Você tem aquela paixão e tal. E veja, tudo isso eu falo em relação à sociedade ocidental, sobretudo aos países emergentes, mas se eu estivesse falando para um país já desenvolvido, se eu estivesse, por exemplo, falando para nórdicos na Noruega, na Dinamarca, países que já se equilibraram, já partiram para um equilíbrio, uma aceitação de forma mais predominante, talvez o discurso do equilíbrio fosse outro, pedisse um pouco mais de paixão e medo, né? Um pouco menos de conformidade com a realidade, um pouco mais de paixão, talvez falte a eles o contrário, né? Mas aqui no Brasil, certamente, o equilíbrio está na direção da aceitação e menos dos impulsos, né, por esperança e medo. Na cultura, a gente vê a mesma forma. A cultura, você tem uma tendência ocidental para épicos, para tragédias, né, para situações que te exacerbam os sentimentos, afetos que são positivos e negativos, né? Recomendo aí aqui a resenha do Spinoza. A ética de Spinoza é uma ética que vai tentar trabalhar justamente o equilíbrio e a racionalização dos afetos como maneira de você ter uma conduta mais equilibrada na vida, né? E isso se opõe ao quê? A uma visão mais realista e pragmática. Na própria cultura você encontra também, né, tanto em filmes quanto em livros, né, você tem uma visão mais realista, mais pragmática, que vai mostrar as pessoas com suas virtudes e suas vicissitudes na mesma medida ou em medidas equilibradas, enfim, que não vai criar aí nenhuma figura heróica, por exemplo, ou nenhum vilão que encarne o mal em si mesmo. É isso então, gente. Esse vídeo visa despertar as pessoas para elas saírem, seja na política, seja na religião, seja nos esportes, seja na vida interrelacional com as demais pessoas, na amizade, nas relações de amor, de namoro, seja, enfim, na percepção da própria existência, do seu significado existencial. Você perceber que nós, como sociedade, tendemos, por termos uma herança toda da cultura ocidental, em sermos um povo latino, né? Nós temos uma enorme tendência, sobretudo por sermos um país ainda emergente, subdesenvolvido, né? Nós temos toda uma tendência a esses ciclos, essas pulsões demasiadas que fogem do nosso equilíbrio. E que, especificamente nesse caso, o equilíbrio estaria em tentar sair desse ciclo de esperança e medo e rumar na direção de permitir que a sua vida, a sua existência seja mais permeada pela ideia de aceitação da realidade. Simplesmente aceitação da realidade. Então, volto a frisar, estou falando de mais aceitação, amor, né? Menos paixão e medo e fúria, mais amor, o que diz respeito à aceitação, porque estamos no Brasil, né? Se estivesse na Noruega, talvez eu estivesse falando o contrário. É isso, espero que tenha gostado desse vídeo. Anuncio aqui que você consultar os cursos que nós temos disponíveis. Não vou me alongar muito mais. Desejar um forte abraço para você que é membro exclusivo. Até a próxima.